Oi gente, voltei mais uma vez então aqui para falar com vocês sobre a minha autora favorita de todos os tempos, que é a Anne Rice, que é esta mulher que já escreveu inúmeros livros de terror, suspense, fantasia erótica. Ela já escreveu sobre tudo, a Anne Rice. Estou compondo uma coleção de vídeos sobre os livros dela, então eu vou tentar depois montar uma playlist aqui no canal só com os vídeos que eu fiz sobre os livros dela, tá? Então aqui já tem vídeo das Crônicas Vampirescas, a trilogia principal, e também da Hora das Bruxas, né, que pra mim foi uma das melhores leituras que eu já fiz em todos os tempos, assim, tipo, nos últimos anos, né. Foi o melhor, eu pretendo muito reler esse livro. Esse daqui ele é um romance à parte, com uma história totalmente única, separada e bem característica da época que ela escreveu, que é este daqui, Violino, com essa capa incrível. Que capa linda, gente. E eu ganhei esse livro quando eu comprei o A Hora das Bruxas e vinha um livro de brinde, né? E aí até então você não sabia qual livro que a Amazon ia te mandar de brinde. E aí então veio esse e eu fiquei muito feliz porque, né, uma das minhas autoras favoritas, e esse daqui eu ainda não tinha. E assim, gente, é um livro que aparentemente é curto, mas ele tem uma história muito carregada e não é um livro que você lê rapidinho, sabe? Muito rápido assim, não. Então é um livro que demanda muita paciência, atenção, cuidado com aqueles personagens, sabe? E às vezes pode se tornar uma leitura um pouco cansativa, um pouco arrastada. E, gente, é muito difícil a Anne Rice não conseguir me fisgar com alguma coisa, sabe? Até o livro assim que eu achei mais arrastado, mais chatinho dela, que foi o... se não me engano foi o Lasher ou foi o Tautos, eu acho que foi o Tautos, que pra mim meio que perdeu o fio da meada ali, ficou meio, né, meio confuso. Tem coisas que ela vai jogando na história que você consegue assim se importar, sabe? Nem que seja um personagem ou alguma situação, você fica assim interessado para saber o que vai acontecer no final. Antes de falar um pouquinho da história do livro, para contextualizar um pouquinho sobre essa história, né? Eu li por aí que a autora escreveu esse livro numa época que ela tinha perdido uma filha. E aí, não sei até que ponto isso é verdade, não cheguei nem aí atrás dessa informação, mas se isso for verdade, realmente faz muito sentido com a história, porque a história tem um peso dramático muito grande sobre luto, sobre perca da autoestima, perca mesmo, né? A perda de coisas, a perda de pessoas. Então é um livro que faz muito sentido se você olhar por esse ponto. Porque aqui a gente tem uma mulher de 54 anos que acabou de perder o marido para AIDS. Só que o livro ele já começa com essa mulher em luto com o cadáver do marido dela por 2 dias dentro da casa deles. Então, tipo assim, o cara morreu e ela ficou 2 dias com o cadáver dentro de casa, os dois sozinhos, para se despedir dele. E assim, é bem bizarro a forma que é escrita, a forma como ela descreve, assim, que nem ela dorme com o corpo do homem, sabe? Mas é bem profundo, assim, são coisas muito fortes, assim, são passagens muito fortes. E essa personagem, que é a Triana, ela é uma personagem que perdeu muito ao longo da vida, né? Então ela tem 54 anos de muitas perdas. Então ela perdeu uma filha dela pro câncer, uma filhinha, e aí já pega aquela associação, né, com a própria autora. E a autora, a personagem é uma mulher madura, né? E até as mesmas características físicas dela e a forma como ela se veste lembra muito a própria autora, a Anne Rice. Então lembra muito, foi quase um autorretrato ali, sabe? Parece que ela se projetou na personagem mesmo. Então esse daqui pra mim é um dos livros mais pessoais, mais íntimos da autora. A autora ela fez aqui muito do que a Lana Del Rey faz, por exemplo, nas suas músicas, né? Eu não sei se vocês conhecem muito sobre a Lana Del Rey, que é uma grande inspiração pra mim, né, como artista. Ela coloca muito da vida pessoal dela nas músicas, nas letras das músicas e na trajetória de composições que ela já fez na vida. Então é muito interessante como você, ao ouvir uma música, você passa a conhecer mais a pessoa. Então eu acho que esse daqui é o livro que a gente acaba mais conhecendo um pouco assim do interior da autora, da Anne Rice. Não sei, a gente pode estar falando merda, posso ter divagado muito, mas né, os livros fazem isso. E assim, gente, então a personagem, ela acabou de perder o cara também, o marido dela, então perdendo ao longo da vida, como que fica a sua cabeça depois disso? O cara deixou uma puta de uma bolada gigantesca nas mãos dela, então ela tá podre de rica, nem ela tem noção do tanto de dinheiro que ela tem. E aí fica aquela coisa de herança e tal, beleza, a história vai, a história vem, nós vamos conhecer o Stefan. Quem é o Stefan? Com o decorrer dos dias que ela vai ali processando o luto dela, né, a Triana, ela vai ouvindo na janela dela, né, do lado de fora, um homem que fica tocando violino.
E ela começa a reparar naquele homem quem que é ele, sabe? O jeito que ele se veste é um jeito muito esquisito. Ele se veste com uma roupa muito antiga e suja, assim, de fuligem, sabe? De poeira. E ele tem o cabelo grande, meio que preso com tranças, assim. Parece um ser misterioso que ela não sabe quem é, mas fica na porta dela, na janela dela, né? Tocando esse violino, e a autora tem muito essa associação com a música, o que foi muito, muito lindo pra mim, porque eu tenho também essa conexão muito forte com a música. Eu sem música e livros eu não sou nada, sabe? Então me pegou muito essa questão da música, das composições, de como ela fala sobre a música sendo algo quase que espiritual mesmo na vida, né, das pessoas. Então a personagem, ela conhece um pouco sobre músicas, ela escuta muita música clássica, ela conhece muitos compositores, e aí ela fica muito interessada naquele homem. E aí uma noite ela acorda e esse homem está sentado na cama dela. E aí a gente vai entrar assim numa viagem psicodélica, bizarra, de realidade com sonho, com ilusão, com lembranças. Mas enfim, a gente vai entender que esse homem é um fantasma do século XIX, ele foi aluno de Beethoven, compositor. Então, sim, gente, temos aqui então, né, já tivemos bruxas, já tivemos vampiros, tem uma história de lobisomem da Anne Rice que eu tô lendo, que eu tô amando. E temos aqui então uma história de fantasma, né, apesar de não ser uma história de terror, é uma história mais de drama mesmo. Mas temos aqui então o fantasma, né, desse homem que é o Stefan. E a relação desses dois, gente, não é uma relação linda e maravilhosa não, sabe? Não vai começar aqui uma grande história de amor entre esses dois. Não, é uma relação totalmente tóxica, de um atacando o outro sem parar, meio que descontando mesmo o peso daquelas frustrações e daquelas perdas um no outro. E o Stefan, ele fica o tempo todo agarrado com um violino, que é um Stradivarius raríssimo e belíssimo, sabe? Polido, é uma ferramenta lindíssima. E a Triana fica muito interessada naquele violino. E aí entra todo aquele embate de, será que eu consigo tocar esse violino, né? Sendo ele um fantasma. E aí ele fala que aquilo é impossível, que ela é uma louca, que ela nunca vai conseguir aquilo, até que chega uma hora que a Triana consegue pegar esse violino, e ela consegue meio que puxar esse violino para a realidade, ele se torna real. E aí a gente vai conhecer então uma segunda parte do livro, que a gente vai conhecer mais sobre a vida do Stefan e da época que ele viveu, que ele foi aluno do Beethoven, né? E ele também é um cara que perdeu muita coisa. E a gente vai entendendo os pontos de vista disso, né, desses dois. A terceira parte do livro é uma parte bem legal, que vai entrar aí numa questão de ciclo reencarnatório e viagem no Brasil também, porque esses personagens vão vir pro Brasil. É muito legal, porque fala de Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, fala muito sobre Copacabana, então tem todas essas referências bem brasileiras, sendo que a autora também já fez uma viagem aqui, né, uma visita ao Brasil, então a gente conhece mais aí um pouco dela também. E é isso, gente. Então a história é como esses dois conseguem assim lidar com tudo isso e qual vai ser o desfecho dessa personagem, né? Só que eu diria, gente, que é um desfecho muito mais interior do que físico, assim. Eu acho que o importante aqui não é nem o que vai acontecer com ela. Será que ela vai morrer? Será que ela vai sobreviver? O que vai acontecer com o fantasma? Eu acho que não é isso o rolê, tá? Então aqui o mais importante e o mais interessante da história é a jornada interior mesmo, né? O que esse livro está querendo dizer? O que esses personagens estão querendo dizer com tudo isso? E o componente da música tá mostrando ali, né? É uma leitura bem difícil, eu achei um dos livros mais difíceis, né, de serem lidos da autora, porque ele é uma leitura, como eu falei, que exige muito peso, assim, sabe? Se você devagar um pouco, ou ler um pouco desconcentrado, você não vai conseguir entender, porque a leitura ela muda muito, assim, de um parágrafo para o outro. Às vezes eles estão no plano físico, e daqui a pouco no parágrafo seguinte ela já está falando sobre uma alucinação, e aí você tem que prestar atenção, porque às vezes essa alucinação é um sonho. Então, tipo assim, é uma leitura muito abstrata, sabe? Se eu pudesse resumir esse livro, eu resumiria nessa palavra, abstrato. Mas nem por isso deixa de ser uma leitura incrível, sabe? Foi uma experiência muito grande. Eu peguei muitas coisas assim pra minha vida, né? Como eu falei, a questão da música, a questão de o que acontece depois que a gente morre, me fez pensar em muita coisa mesmo. Só que eu acho que esse daqui é aquele tipo de livro que você deve ler, reler em outro momento também,
Então, em outro momento da minha vida, eu vou acabar relendo ele para ver se eu entendi direito, assim, algumas coisas. Bom, gente, então basicamente é isso, assim, é o que eu tinha para falar. Fica a recomendação desse livro, é muito, muito interessante, tá? Eu achei uma leitura bem diferente da autora. É uma leitura, assim, que dá para ver que tem um cunho pessoal muito grande aqui, né? Então, é muito legal. Se você é fã, vale muito a pena você conhecer essa história. E querendo ou não, por extensão, você vai acabar conhecendo mais sobre a própria autora. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A Anne Rice não vai demorar muito a voltar, né, aqui pro canal. Eu tô lendo agora uma duologia dela de lobisomens, que tá bem legal, assim, pelo menos o começo. Então, logo eu volto aí pra fazer, né, um vídeo pra vocês, beleza? Bom, gente, é isso. Beijo pra todo mundo. Se cuidem e até a próxima. Ou não.